Olá, meus amigos, bom dia a todos vocês. Aqui estou de novo para dividir com vocês mais uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança. E hoje eu estava lendo uma mensagem muito forte, foi a mensagem do rei Davi, que ele nos trouxe. E eu estava lendo aqui em 2 Samuel 23. Aqui ele fala sobre o desejo que ele tinha de servir a Deus. Ele mostrava o temor que ele tinha a Deus. E ele sabia que mesmo ele fazendo tudo isso, ele mostrando como a gente teria que servir a Deus, muitos dos seus familiares não seguiam, não tinham essa mesma fé. Mas mesmo assim ele continuava. Aí vamos ler o que ele fala aqui sobre isso. Olha só. E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé. E diz o homem que foi levantado em altura. Aí ele fala assim: E diz o homem que foi levantado em alturas, ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. Você tem noção quanto que Deus usou esse homem para escrever a palavra dele? Os salmos, você já viu? Tem salmos enormes que estão escritos na Bíblia, coisas extraordinárias. Você vê quanto Davi foi usado por Deus, quanto Deus usou ele. E é muito interessante, meus amigos, a gente pensar no seguinte: quando a gente invoca a Deus, quando a gente deseja uma aliança com Ele, Ele vai ver a nossa intenção, o que a gente está buscando nele. Ele não vai querer saber de A e de B, nem de um nem de outro, quer saber o que você está disposto a fazer. E quando você deixa Deus usar você, deixa que você seja um instrumento nas mãos dele, acontece como aconteceu com Davi. Como diz aqui, esse pedaço muito forte que diz, e foi levantado em altura, ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. Por que Deus falou? Por que Deus continuamente falava com Davi? Porque ele queria ter aliança com ele. Havia um interesse, havia nele uma vontade de levar a palavra, de mostrar para as pessoas o Deus que ele servia. A ponto que você lembra quando ele chegou na cidade, lá em um dos reinados que ele tomou posse, que foi a cidade de Davi, ele chegou dançando, ele ficou feliz, porque ele sabia que aquilo ali não era para ele, não era para a glória dele, era para a glória de Deus, era para a glória de quem estava servindo. E Deus se agradava do que ele fazia. Muitas pessoas não concordavam, muitas pessoas achavam bobeira, como a mulher dele, Mical, falou: você é doido, fica dançando no meio dos outros, você é um rei, não fica bem. Mas eu quero dizer para você que nem tudo que você faz diante de Deus, as pessoas vão concordar. Não importa, o que importa é que você está servindo a Deus. Esquece quem está do seu lado. Você tem que olhar para o alvo. Porque Davi foi criticado. Ele fez tudo, claro que fez muita coisa que desagradou a Deus. Ele fez algumas coisas, como se envolveu com uma outra mulher, né? Você sabe da história, que foi a outra, que eu não estou lembrando o nome aqui agora, ele se envolveu, mas ele colheu, mas mesmo assim, diante de tudo que ele viveu na vida dele, ele ele não se desviou da palavra, ele continuou, ele se reconheceu o seu erro. Então, pessoal, a gente vê de que Deus não está interessado em as pessoas que não querem nada com Ele. Se você busca Ele, você invoca Ele, se você realmente quer uma aliança, então Ele vai ver em você esse interesse e vai começar a te usar. Não se preocupe com o que está ao seu redor, que não concorda, não deixe de concordar. Porque se Davi desse ouvido à mulher dele, desse ouvido a outras pessoas, ele com certeza não seria o rei de Israel, ele não faria os prodígios, ele não faria o que ele tinha feito. Aí diz mais aqui, disse Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. Olha o que Davi fala. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus? Que
que ele estava afirmando, na verdade que ele afirma, porque quem ia substituir ele seria Salomão. Mas ele fala aqui com toda humildade que haverá um justo que domine no temor de Deus, mesmo com toda a glória, com tudo que Deus tinha estabelecido para ele, né, de todas as riquezas que Deus tinha dado, ele não colocava o coração naquilo. A ponto que você sabe que antes, quando ele resolveu fazer o templo para a casa do Senhor, que ele teve essa ideia, a Bíblia fala que ele investiu todos os seus bens para fazer a casa de Deus. Ele não poupou esforço, ele fez o melhor. Ele deu o melhor dele. Porque quando Davi morreu e veio, e quando Salomão tomou posse, ele sabia do grande desafio que ele tinha. Por quê? Porque as condições do reinado de Davi tinham sido empregadas na construção do templo. Mas Deus não desamparou. Entendeu? O que eu quero que você entenda com isso é que, apesar de tudo que Deus tinha dado a Davi, ele não colocou o coração e nem deu ouvido às outras pessoas. Quando a gente busca a Deus, pessoal, quando a gente começa a viver uma vida de aliança com Deus, é natural que Ele passe a abrir portas para a gente, a prosperar a nossa vida. Com certeza. Isso é certo de acontecer. Mas o segredo Deus vai confiar nas nossas mãos aquilo que Ele sabe que a gente não vai colocar o coração. Aquilo que, até a medida em que Ele sabe que a gente não vai se perder e deixar que aquilo se transforme em vaidade, que é um grande perigo para a nossa alma. Eu estava lendo aqui para terminar, olha o que diz. Olha o que Davi fala aqui no 4. E será como a luz da manhã, quando sai o sol da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Ainda a minha casa não seja tal para com Deus. Olha o que ele fala. Ele sabe que muitos da casa dele não tinham a mesma fé dele. Ainda que não tenha. Como eu falei, muitos não vão concordar com o que você faz diante de Deus. Mas segue a sua fé. Se você sabe que Deus está falando contigo para fazer e levar a palavra dele, fazer algo que agrada a ele, serve a ele. Porque aqui nesse mundo, tudo é um momento. Dura 80 anos, 90 anos. E o restante da nossa eternidade? Com quem a gente vai viver? A gente tem que pensar lá na frente. Aí diz mais aqui, aí que diz aqui: ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo uma aliança eterna. Olha que Deus fala aqui. Deus estabeleceu com Davi uma aliança eterna. Olha que bacana. E que em tudo será bem ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele. Davi falava com alegria de coração, que tudo que ele tinha, tudo que Deus tinha honrado a ele não colocava o coração naquilo. E diz mais aqui: apesar de que ainda não faz brotar. Quer dizer, aqui eu gostaria de compartilhar com vocês que Davi, mesmo com tudo que Deus tinha proporcionado a ele não olhava para as situações. A única coisa que Davi queria é agradar a Deus. Isso é muito forte, pessoal. É algo extraordinário. O Espírito Santo tem tocado, tem falado demais sobre a gente agradar, servir a Deus de coração, servir a Deus com integridade, sem questionar e dar ouvido a um ao outro. Quando você passa a dar ouvido a esta palavra aqui que você está vendo, que é a palavra de Deus, quando você passa a ouvir a palavra, Deus passa a te usar. A sua boca passa a ser um instrumento dele. Basta a gente querer, porque ele não pode fazer isso por nós, ele não pode pegar a gente e obrigar a gente a fazer jamais. Tá bom? Essa mensagem que eu trago para você no dia de hoje. Seja como Davi. Tenha visão como Davi teve. Não dê ouvido às pessoas ao seu lado se você está fazendo a vontade de Deus. E não se preocupe se nem todos que estão na sua casa vão ter a mesma fé que você tem. Mas continue na caminhada. Eu vou ler para vocês aqui uma mensagem da minha caixinha de promessa, que está aqui. Deixa eu ver a mensagem que eu separei aqui hoje, pessoal. Hoje está em 1 Crônicas 29:12.
e riquezas e glórias vêm diante de ti, e tu dominas sobre tudo. Dominar. O que vem dominar? Você se controlar, você saber que tudo vai vir adiante de você. Aí você não pode colocar o coração naquilo. Você tem que ter cuidado com isso. E diz mais aqui: e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar a força a tudo. Nosso Deus tem o poder para nos dar força e tudo que a gente precisa, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês. Reflitam nessa mensagem que está aqui em 2 Samuel 23, tá bom? Deus abençoe a todos e até a próxima mensagem, pessoal. Um forte abraço. Tchau.